Bacana então, pessoal. Vamos fazer então a correção da prova aqui. Vou tentar ser mais direto possível, evitar de ficar lendo todo o enunciado, porque vocês vão ter acesso aí ao gabarito, depois vocês leem, né? Então vamos comentar mais o que está sendo pedido, né? E a resolução, eu olho lá as afirmativas, as assertivas, e nós vamos analisando cada uma. Acho que vai ser mais produtivo do que eu ficar lendo todo o enunciado. Nessa primeira questão que nós temos aqui, está colocado então a questão da comparação da sintomatologia, né, falando um pouco da sintomatologia né, da rinite, sinusite e da Covid-19. Então são 3 assertivos para poder a gente depois então selecionar, né? Aqui já está colocado que todas as assertivas estão corretas, então nós vamos comentando aqui, né? Então a rinite, especialmente alérgica, se caracteriza principalmente por prurido, obstrução nasais, ou prurido e obstruções nasais, coriza, espirros e insalvas. Então esses daí são os 4 sinais, né, sinais e sintomas, né, mais característicos aí da rinite, principalmente a alérgica, né? Obviamente a alérgica é mais comum. Então o prurido, né, essa coceira que dá no nariz, né, a obstrução nasal, a coriza, que é aquele corrimento, e os espirros insalvos, que é aquele espirro um atrás do outro, né? Igual palma, né? Salva de palmas, então é salva de espirros. Beleza. A segunda é colocada que a sinusite, em relação à sinusite, apresenta como alguns dos sinais mais presentes a dor e pressão faciais, cefaleia, secreção, obstrução nasais, distribuição, distúrbios de olfato, dentre outros. Né? Então, esse daqui está, né, principalmente essa questão da dor e da pressão faciais, que são bastante características, a cefaleia, e podendo haver ou não essas secreções, né, aparecendo com mais frequência ou menos frequência, né, como obstrução nasal, mais, né, distúrbio de olfato, isso tudo é bastante característico. Tá? Já a Covid-19 possui uma sintomatologia variada, mas mais de 50% dos pacientes sintomáticos, então, ou seja, aqueles que têm sintomas, né, mais de 50% deles apresentam febre, anosmia, né, que é a dificuldade então de sentir odor, né, repetir febre e tosse. Então, febre 2 vezes, tá? Então, sinal de que realmente né? Pode estar presente também a odinofagia, né, dificuldade de sentir sabor, né? A mialgia, a artralgia, cefaleia e diarreia. Então são assim, muitos sinais semelhantes também da gripe, do resfriado e tal, né? Mas obviamente com um quadro mais grave normalmente, tá? Então todas as afirmativas estavam corretas. Bacana. Na segunda aqui eu coloco então que é aquela de compor, né? Ou seja, vai somando as afirmativas que estiverem corretas, você vai somando o valor delas, né? Então vamos lá. Então aqui também relacionando com rinite, sinusite mas já falando do agente etiológico. Então a principal forma de rinite é alérgica. Portanto, seus agentes etiológicos são alérgicos na sua maioria inalatórios, sem dúvida, né? Então a gente já falou aí, né? Poeira, aqui depois ele vai falar aqui, né? O pó residencial na 4, de valor 4 aqui. Pó residencial presentes em carpetes e cortinas, pólen, poluentes atmosféricos como ozônio e SO2, pelos de animais domésticos como gatos e cães, esporos de fungos estão entre os principais alérgenos encadeadores das crises de rinite. Perfeito. Então aí até complementando a outra aí, né? Então são os principais. Então as duas, aí nós já temos 6, né? Beleza. O que vale 8 ali, está falando, né, que o Streptococcus, pneumonia, hemófilos influenza, monoxela, catarrhalis estão entre os principais micro-organismos causadores da sinusite infecciosa. Perfeito. Inclusive esses 3, né? Até eu brinco, né? A trio parada dura, sempre que tem uma turminha de 3, assim, né? Que sempre causam algum problema, eu falo que é o trio parada dura. O trio parada dura era um trio sertanejo que tinha aí, né, das antigamente, um sertanejo quando ele não era universitário ainda, né? Muito bem, não tinha entrado para a universidade ainda. Então, nas doenças infecciosas das vias aéreas, a sinusite, a otite também, tá?
até mesmo na pneumonia, essa turminha aí é bastante presente, esses três aí, o trio parada dura. Muito bem. Então, com 8 aí, nós já temos 14, que é o valor que vai dar ali. Então, as outras duas tem que estar errado. Vamos ver o que está errado nelas, né? O nome atribuído ao vírus causador da pandemia, que já vitimou mais de 415 mil pessoas e contaminou mais de 7 milhões pelo mundo, no mundo afora, é Covid-19. Não, gente, a gente lembra, né? Não sei se vocês lembram, a gente falou lá, né? O nome do vírus é uma coisa, o Covid-19 é outra. O nome do vírus é SARS-CoV, né? O SARS, né? da síndrome respiratória grave, né? Severa, aguda, CoV, né? O Covid, né? Causador disso, descoberto em 2019. Então, foi descoberto em 2019. Tinha um descoberto em 2002, então esse é o 2, né? O outro foi o primeiro, né? Não tinha o nome ainda de um, então era SARS-CoV, esse de 2002, e esse é o SARS-CoV-2. A doença, inclusive Covid vem, né? De Coronavirus Disease, ou seja, doença causada aí pelo coronavírus, tá? 2019, que foi o ano então que ela começou, certo? Então, na verdade, aí não é o nome do vírus, aí é o nome da doença, ok? O Covid-19, aí repete, né? É um vírus de fita simples de RNA e que necessita transcrição intracelular para, primeiro, ele não precisa de transcrição intracelular, né, para controlar o DNA do hospedeiro, e segundo, não é Covid-19. Então, 2 erros, então realmente aí o valor 14 pontos. Beleza? Essa outra aqui é uma questão de falso ou verdadeiro, então, colocando aqui como falso, falando das mesmas 3 doenças, né, afirmativas, falsas e verdadeiras, com a questão do diagnóstico. Então, vocês lembram que isso tudo aqui foi matéria dos exercícios, né? Não fugiu nada dos exercícios aí. Então, nunca foi tão importante fazer diagnóstico e tal, papapá. Então, a primeira lá coloca o seguinte: para a sinusite, o diagnóstico baseia-se na história clínica, no exame físico e, quando necessário, exames de imagem e de nasofibroscopia. Correto, né? Então é verdadeiro. Ou seja, né, geralmente o quadro clínico é bastante característico e a história também. Pessoas que já têm, né, sinusite, já tiveram sinusite. A sinusite é uma doença geralmente recorrente. A pessoa que teve um episódio costuma ter mais de um. Inclusive o povão diz que o povo não fala sinusite, fala senosite, né? Então eles falam que a senosite não tem cura, mas, né, na verdade ela tem, né? Ela tem recidivas, né? Ela tem novas contaminações, novas infecções, então novos episódios. Mas ela foi curada uma vez e teve outra vez, né? Então as pessoas que já tiveram, né, ou que têm com mais frequência, geralmente são mais predispostas. Mas, né, beleza, geralmente é isso mesmo. Quadro clínico, geralmente suficiente, mas quanto muito, um raio-x de face, ou até uma tomografia, se o caso for mais crônico, a nasofibroscopia, aquele exame agradabilíssimo. Beleza. O segundo aí, o diagnóstico da rinite é basicamente clínico e necessita de todos os 4 principais sintomas, que todos os 4 principais sintomas estejam presentes. Caso contrário, pode suspeitar de sinusite. Gente, nada a ver. Primeiro, geralmente 2 sinais já são suficientes, 2 a 3 sinais já são suficientes para poder dar o diagnóstico, né, da rinite. Né? Normalmente, prurido, espirro, obstrução nasal, isso daí, né, quando está exposto, então, ou muda de situação, ou reside em um lugar onde é que tem muito poluente ambiental, então, isso aí geralmente já é suficiente. E, óbvio, né, eu posso até suspeitar de sinusite, porque muitas vezes a sinusite e a rinite andam de mãos dadas, né? Então, tem que prestar atenção nisso aí também. Mas não, eu colocaria como falso. Muito bem. Na Covid-19, o diagnóstico pode ser feito por técnicas de PCR, que é aquele, né, de polinização, né, de cadeia, no caso do RNA do vírus, usando material da nasofaringe, que é aquele que faz, então, né, com suave, né, e lá, né, na garganta e na fossa nasal aqui, né. Esses testes são caros, mas estão disponíveis nas farmácias. Então, né, gente?
Esses testes são caros e não estão disponíveis na farmácia. O teste que está disponível na farmácia é o outro tipo, que é aquele do sorológico, né, o imunológico, né, para identificar imunoglobulinas que estariam se desenvolvendo ali. Né? Então, aqueles testes tipo de exame de gravidez, né, que parece aquelas tirinhas. Então, não é. Né? Esse daí precisa do aparelho próprio para poder fazer o PCR, e não é, né, para poder fazer a leitura depois, né, do fracionamento lá, né, fazer a leitura, identificação do vírus. Então, não é de farmácia. Então está errado. Então, verdadeiro, falso, falso. No caso da sinusite infecciosa, a gente está falando um caso especial, né? Por vezes se faz necessário diagnóstico etiológico. Beleza. Identificando-se o micro-organismo causador, assim como suas sensibilidades antimicrobianas por meio de cultura e antibiograma, respectivamente. Beleza, isso mesmo, né? Quando tem, por exemplo, a sinusite crônica, que eu sei que ela é infecciosa, a pessoa às vezes fez uma medicação no princípio, deu uma melhorada, a pessoa depois volta, né? Não teve uma cura completa, ou começa o tratamento, tem uma melhorazinha, mas não resolve nunca, e aí, né, no caso, tem que selecionar o antibiótico mais adequado, então pede-se a cultura e o antibiograma, né, para acertar aí. Então estaria verdadeiro, então é letra, aqui no meu caso, letra D, que é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. 4, aqui já era uma questão mais direta, né? O tratamento da rinite alérgica, vários grupos de fármacos podem ser utilizados para melhoria e reversão dos sintomas. Né? Aí está colocado aqui, os corticoides são as principais substâncias usadas para o tratamento dos sintomas. Esses agem sobre receptores C1. Putz, eu inventei estranho, né, gente? Não, nada a ver, né? Os descongestionantes nasais são as principais substâncias utilizadas. Não são, né? Descongestionante nasal, aliás, é muito contraindicado a maior parte das vezes, né? Então já descarta. Os antihistamínicos são as principais substâncias utilizadas no tratamento de sintomas. Estes agem seletivamente sobre receptores H2 e H3 histaminérgicos. Não é, né? No caso das alergias, é basicamente H1, né? Os corticoides são usados no tratamento dos sintomas, onde possuem baixa eficácia profilática. Não, muito pelo contrário. O corticoide ele tem uma ótima eficácia profilática, né? Também. Que é o que está selecionado como certo, né? Os antihistamínicos são as principais substâncias utilizadas para o tratamento dos sintomas, sim. Esses agem sobre os receptores H1 histaminérgicos, sim. Né? Normalmente são os que são mais empregados aí na terapêutica. Aqui a figura da amoxicilina, então vai falar sobre os beta-lactâmicos, né? Sobre esses fármacos é correto afirmar. Bom, primeiro, atua sobre enzimas responsáveis pela síntese de peptídeo-glicano. Até aí, lá vai, mais ou menos. No início da síntese da parede celular. Não. Primeiro, não é a síntese do peptídeo-glicano, mas a ligação cruzada entre as fitas que já estão prontas. Ele não sintetiza, ele não age nas enzimas que sintetizam o peptídeo-glicano, mas que fazem a ligação cruzada entre elas. Né? Vocês estão lembrados, as transpeptidases, carboxpeptidases, que são, então, as que fazem essa ligação do peptídeo, tá? Transpeptídica aí, ok? Que é, inclusive, aqui a segunda questão está falando sobre isso, né? A segunda afirmativa. Sua ação depende da inibição das transpeptidases e carboxpeptidases, enzimas envolvidas na formação das ligações cruzadas do peptídeo-glicano, componente da parede celular bacteriana. Agem como bacteriostático. Você está certo. A C. Agem como bacteriostático. Não é, né? São bactericidas, né? Eles destroem, então, eles evitam a formação correta da parede. Há, então, influxo de água por osmose, lise osmótica da célula bacteriana. Então, já descarta por aí. A principal característica da classe é a presença de um anel heterocíclico de carbono e nitrogênio, conhecido como anel piperazine. Nada a ver. Né? O anel, esse anel que está aqui, ó, esse daqui que é uma lactama cíclica que se chama anel beta-lactâmico. Pronto, resolvido. Né? Que dá o nome da classe. Né? São inibidos pela ação de inibidores da beta-lactamase? Não. Eles são inibidos pela beta-lactamase. Os inibidores da beta-lactamase inibem a beta-lactamase. Beta-lactamase são enzimas produzidas pelas bactérias que quebram justamente esse anel aqui,
que esse é o grupo farmacofórico, né? Ou seja, ele que vai desenvolver o efeito terapêutico, ele que vai se ligar com a enzima para poder produzir o efeito. Se ele estiver quebrado, não tem ligação com a enzima. Então, as bactérias produzem beta-lactamase, que são enzimas que quebram o anel beta-lactâmico. Consequentemente, né, o homem se viu obrigado a criar inibidores da beta-lactamase, ou seja, substâncias que vão inibir a enzima que quebra o anel beta-lactâmico. Tá? Então aqui não é isso, né? Eles são inibidos pela ação da beta-lactamase, não pelos inibidores da beta-lactamase. Ok? Beleza, aí está resolvido. Essa aqui eu achei ótima. Bom, vamos lá. Pode sair que é só uma gripezinha. Então tá falando aí, né? Essa questão, né, se é realmente uma gripezinha ou não, né? Então falando dos testes, né, das principais descobertas, vendo que a Covid, na verdade, não é só uma gripezinha. Ou seja, que ela é uma doença sistêmica. E está perguntando aí, né? Fala, você analisa as assertivas abaixo e seleciona a estimativa correta, né? Então, quanto às descobertas mais recentes discutidas por nós na disciplina. Então, eu coloquei lá algumas, né? Testes computadorizados, né? Que é aqueles que a gente falou lá. Esse daqui é um teste de computador. Ele não tem, eu não tenho ele em vivo, né? Não tem um teste desse em vivo. Mas em computadores eles verificaram então o quê? Né? Que indicam a afinidade das proteínas virais pela cadeia beta 1, né? da hemoglobina, o que causaria síntese de hemoglobina defeituosa. Não, né? Ela faz, na verdade, um deslocamento, ela ataca o grupo porfirínico, quebra o anel, o pigmento ferroporfirínico, libera ferro, libera porfirina. Então isso aí está errado. Tá? Vou nem ler o resto. Daqui. Onde estaria o ferro no estado de oxidação 2+, e portanto não, o ferro que transporta oxigênio também é 2+, né? Aqui para poder não ter dúvida eu coloquei duas coisas erradas, tá? Beleza. 2. Mais recentemente foram relatados casos de crianças e adolescentes que desenvolveram o que está sendo chamado de síndrome inflamatória multissistema pediátrica associada à Covid-19. Beleza. Essa síndrome inicialmente foi confundida com a de Kawasaki, que é uma doença mais comum entre crianças abaixo de 5 anos de idade. Compreende miocardite, cardiomegalia, arritmias, inflamação das artérias coronárias. Beleza, então isso aqui é até, né, correto. Beleza. 3. Um envolvimento cerebral dominante, isolado, com o potencial de causar edema cerebral no Covid-19, pode levar à morte muito antes da desregulação homeostática sistêmica que se inicie, né, que ela se inicie. Então, ou seja, está dizendo aqui que o corona causando aí um processo de edema cerebral pode levar à morte muito antes do quadro sistêmico, do restante do quadro se desenvolver. Muito bem. Isso estaria correlacionado com a presença ampla de ACE2, ou seja, da ECA2, em todo o encéfalo, mas de forma especial no bulbo olfativo, o que poderia explicar a hiposmia, que é aquela falta de sensibilidade, né, respiratória, de olfato, né, descrita em pacientes com a doença. Então está certo. Então 2 e 3 corretos. Ok. Pô, gente, isso aqui foi uma atualização que eu fiz, né? E olha só como é que pulou. Eu lembro que no mês passado estava na casa de 60 mil, a diferença. Agora nós estamos com quase 90 mil, né, de diferença aqui. Então vocês lembram aquele quadro que eu fiz? O que eu fiz aqui? Eu peguei a média eu peguei janeiro, fevereiro, março, abril e maio, agora, né, eu completei com maio, então os 5 primeiros meses dos anos de 2017, 2019, 18 e 19. Fiz uma média entre eles. Então, para poder saber qual que é a média de morte normalmente naquele período, né, naqueles meses. E depois peguei o mesmo período agora de 2020. Então, fomos vendo aqui as diferenças, né? Então, está dando na casa de 89.425. Isso até 31 de maio. Se vocês levarem em consideração que agora em junho está morrendo praticamente 1.000 por dia, nós já estamos hoje é dia 12, né?
Então, quer dizer, pode somar mais uns 12 mil mortos aí, né? Só dos oficiais. Beleza, então aqui, ó, está colocando, porque a grande questão é essa, inclusive o governo mudou a sistemática lá de divulgação de dados, e aí eu coloco aqui ainda a questão, né, da testagem aqui no Brasil, que é muito baixa, continua muito baixa, né? Então nós continuamos aí, para cada milhão de habitantes, apenas 4.706 são testados, né? E nós estamos então na posição 132 no ranking mundial, dentro de 215 países. Nós estamos atrás, ou seja, São Tomé e Príncipe, Ruanda e Botsuana fazem mais testes que o Brasil, né? Então aqui, com base no que foi dito acima e de posto gráfico, podemos concluir que, aí está lá, né? Já está até marcado aqui, o número baixo de testes realizados no Brasil provavelmente implica em subnotificação, o que interfere diretamente nas estratégias sanitárias de combate às pandemias. Putz, a pandemia, tá? Desculpe aí, mas às vezes passa aqui. B. Apesar de realizar pouco teste, o Brasil consegue registrar eficazmente os casos novos e os óbitos, superando as limitações econômicas. Isso aqui é só muito otimista, tá? A pandemia tem números proporcionais em cada país e não são afetados pelo número de testes realizados. Errado, né? A gente vê que os países que testam mais, às vezes parece que eles têm mais casos, mas na verdade é porque eles estão testando mais, né? Então eles conseguem identificar mais. Nós temos menos casos, né? Pouco, né? Nós estamos em segundo lugar no ranking agora, mas porque nós estamos testando pouco. Provavelmente, se testar mais, a gente vai ter mais casos do que está sendo divulgado. Tá? Vamos lá. O baixo número de testes implica em subnotificação, porém a metodologia escolhida para registrar os casos novos e os óbitos compensa essa falha, o que pode ser percebido pela posição do Brasil no ranking. E aqui eu fiz uma coisa, né? Porque você pensa, pô, o Brasil está lá em segundo lugar, sinal de que, né, estão aparecendo realmente os casos aí, né? Mas não é, os casos estão aparecendo, mas como eu falei, né, expliquei aqui agora, né, provavelmente eles são muito mais do que isso. Então você viu lá pelo próprio gráfico, né? Então, não discriminando mortes, né? O número de mortos do Brasil no ano passado, por exemplo, nos anos de 2017, 18 e 19, a média desses 3 anos, nesse período de janeiro a maio, era 90 mil a menos, 90 mil mortos a menos. Não vou dizer que todos esses 90 mil mortos morreram de Covid, mas provavelmente morreram em consequência da pandemia. Né? O cara que está tendo um infarto precisa de um leito de CTI, o CTI está ocupado, não tem leito de CTI. Né? Então, o que acontece? Se ele tivesse o leito de CTI disponível, provavelmente ele conseguiria recuperar desse infarto, mas não recupera. Então, ele não morreu de Covid, mas ele morreu em consequência da pandemia. Tá? Agora, óbvio que boa parte, você leva em consideração o contrário também, tem várias coisas, né, que com aquele primeiro momento do isolamento social, que agora já dançou tudo, né, mas naquele momento do isolamento social, né, como diminuição de tráfego, né, tanto nas estradas quanto dentro das cidades, então o número de acidentes de moto, isso o pessoal que trabalha no João 23, né, relatando, né, o número de casos, assim como despencou o número de mortes e feridos aí, né, por acidente de trânsito. Então isso daí vai, né, tenderia a diminuir. Então, é mais ou menos compensando. Quer dizer, está relatando em torno de 40, hoje, né, eu vi no jornal, em torno de 41 mil mortos, mas provavelmente nós estamos mais próximos aí, um pouquinho mais para cima disso, né? Muito bem. Provavelmente há mais infectados que o notificado, pois o número baixo de testes não deixa ter clara a realidade da pandemia. Entretanto, o número de mortes oficiais deve estar próximo da realidade, pois a morte é um evento que não se pode subnotificar. A morte não. Né? E é justamente nisso que eu pensei ao pegar aquele gráfico. O número de mortes você tem ali. Né? Mortos você tem obrigatoriamente que notificar. A família tem que notificar. É obrigatório. Tem um prazo, mas é obrigatório. Né?
independente da causa mortis, né? Então, quer dizer, a dinâmica, a metodologia que eu utilizei ali foi pegar no site oficial os registros de mortos, né? Então, independente se é de Covid ou não. O diagnóstico não está sendo feito, vamos assumir que boa parte daqueles mortos ali são também, né, de... Então, a diferença provavelmente se dá a algum evento que está aumentando o número de mortos. Então, eu posso afirmar que, né, a enorme maioria dessa diferença está relacionada com a pandemia. Se todos morreram por Covid, você não tem como afirmar, né? Muito bem, vamos lá. Vamos em diante. Essa outra também ficou bacana, a charge do Duque, né? Vai dizer, a prova ficou bonita, né? Bem feita. Pode não ter ficado, né, para alguns aí que né, não ficaram muito atentos, aí pode não ter ficado fácil, mas ficou bem feitinho. Então, aqui colocando a questão da cloroquina, né? Então, nós falamos, né, extensivamente disso também, né? Então, né, analisando o que está relacionado com possíveis mecanismos de ação da cloroquina. Então, a glicosilação é o processo no qual os açúcares são adicionados às proteínas e lipídios, transformando-os em glicoproteínas e glicolipídios. Isso aí realmente acontece nas glicoproteínas e glicolipídios da membrana, né? Essa etapa é fundamental para o reconhecimento e aderência do vírus a ACE2, ou seja, a ECA2, ela precisa ser glicosilada também. Foi demonstrado que a cloroquina inibe a quinona redutase envolvida na biossíntese de ácido siálico, que são os sacarídeos responsáveis por essa glicosilação. Então, né, tá acertado, isso aí está correto, né, foi o que acontece mesmo. Bom, alguns vírus envelopados, como o coronavírus, requerem um pH ácido para que a fusão ocorra. E esta incapacidade de fusionar diretamente com a membrana plasmática, né? E são incapazes de fusionar diretamente com a membrana plasmática. Devido à alcalinização do endossomo, né, que é essa cápsula que forma lá, a cloroquina foi um tratamento in vitro eficaz contra vírus do chikungunya quando adicionados às células vero antes da exposição ao vírus, o que abre essa perspectiva para o novo coronavírus, né? Então, a ideia era justamente essa, ela alterava o pH. Sabe-se que a cloroquina ela alcaliniza, ou seja, não é deixa alcalino, mas diminui a acidez, e essa acidez ela é fundamental para a ativação das enzimas, das proteínas de fusão, né? Então, se o pH não está adequado, elas não agem e não há fusão. 3. As modificações pós-transducionais, que envolvem protease e glicotransferase, ocorrem no retículo endoplasmático ou nas vesículas de rede trans-Golgi. Algumas podem exigir um pH baixo, o que é propiciado pela cloroquina, ao menos em vitro. Não, na verdade é o seguinte, algumas podem exigir pH baixo, é verdade, né? pH baixo, acidez, né? O que é propiciado não, o que é contraposto, né? A cloroquina, eu acabei de falar que ela eleva o pH. Então, aqui apenas as assertivas 1 e 2 estariam corretas. Exato, essa 3 está errada. Beleza. Tem um texto publicado aqui no UOL, falando estudos publicados recentemente apresentam uma hipótese esperançosa na luta contra o Covid. Ter superado outros coronavírus pode deixar alguma imunidade no corpo. Nós vimos um artigo desse, né, na última aula, se não me engano, nós falamos sobre isso, né? Então, que alguns pesquisadores estavam avaliando isso, que pacientes que tinham tido aquele evento de 2002, tinham tido o SARS-CoV, né, que não é porque na época não tinha, né, o SARS-CoV, né, eram menos susceptíveis ou tinham efeitos menos graves quando adquiriam aí, ou eram infectados pelo SARS-CoV-2, tá? Então é isso que eu falo aqui, né? Isso pode se dever, bom, beleza, às diferenças pequenas da proteína S2 ou outras proteínas de membrana,
o que garantiria ao indivíduo já infectado anteriormente células B que impedissem a aderência. A célula B, para começar, não vai impedir, ela vai produzir imunoglobulina, né? Então aqui está errado. As diferenças na expressão da ACE2 em indivíduos anteriormente. Não, gente, o vírus não vai interferir na expressão da enzima nossa. Está errado. Há similaridades da proteína spike ou outra proteína de membrana que garantiria ao indivíduo já infectado anteriormente anticorpos que impedissem a aderência do vírus a isso. Beleza, isso daí está correto, né? Então, se os coronavírus têm alguma similaridade naquela proteína S, ou spike, né? Ela, já tendo tido se desenvolve anticorpos que podem eventualmente encontrar sítio de ligação nessa estrutura do novo coronavírus. Bom, a ativação se deveria, né? A ativação rápida do sistema imune inato devido à imunização passiva. Nada a ver, né? Imunização passiva quando você recebe soro. Se eu estou recebendo imunização passiva, a primeira coisa, está contradizendo, né? Imunidade, sistema imune inato com imunização passiva, né? Então, passivo você já recebeu esse anticorpo, pronto, pré-formado, né? Então está errado. O aumento dos níveis de linfócito T helper devido, não, nada a ver. Então aqui é realmente essa letra C. Na 10, né, o que faz o novo coronavírus tão letal é sua especificidade na ligação, Várias teorias foram levantadas sobre o surgimento. Aqui falando sobre aquela questão de onde vem o coronavírus, né? Então tem um videozinho meu sobre isso aí também. Então o novo coronavírus, você colocar, é uma mutação que o primeiro SARS-CoV, né, que causou várias mortes em 2002, sofreu naturalmente. Não é. Né? Você sabe que não é. Então não é uma mutação do primeiro SARS-CoV. Ele não ficou circulante aqui no povo até desenvolver-se, virar SARS-CoV-2. Não é isso. Né? Primeiro porque o evento fundante foi um só, quando começou lá em Wuhan, então é um lugar bem específico, um lugar onde houve o transbordamento. Muito bem. O novo coronavírus é fruto de manipulação genética de um laboratório de virologia de Wuhan, que estudava vacinas para o HIV, segundo declarado pelo Prêmio Nobel de Medicina. Eu falei nisso, né? O Luc Montagnier, ele deu essa declaração, mas o pessoal falou que ele, depois do que recebeu o Nobel, né, de Medicina, ele ficou meio bilé, né? Que acredita em memória da água, aqueles negócios, tá? Então, assim, não entrando no mérito da questão, mas não tem confirmação do que ele falou. O novo coronavírus é fruto de manipulação genética e seria utilizado pela China como arma biológica em Hong Kong. Pô, eu fui longe agora, nada a ver, né? Então, isso daí é uma teoria da conspiração, que tem muita gente que acredita. Bom, o novo coronavírus, como a gente demonstrou na sala de aula, né, demonstramos ao vídeo, né, é um fruto do transbordamento interespécies e seria oriundo de coronavírus encontrados em morcegos, mas que teriam se desenvolvido em pangolins. Né? Vocês lembram isso daí? Eu falei explicitamente, mostrei as mutações, né, como que batiam as mutações presentes no novo coronavírus com o coronavírus do pangolim, né, que tinha alguma similaridade também com o do morcego. Bom, muito bem. O coronavírus proveniente de alimentos contaminados, encontrados no mercado, tá? E teria causado uma gastroenterite em trabalhadores do local no fim de outubro de 2019. Posteriormente, ele teria sofrido mutação e contaminado suas primeiras vítimas. Nada a ver. Tá? Então a letra D mesmo aqui. Terminou? Que bacana, foi rapidinho. Então é isso, gente. Não tem nada de dúvida aí não. Acho que está tudo certinho aqui. Espero que vocês tenham feito boa prova. Valeu, até a oficial semana que vem. Tchau.